Olá, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Entrando no Climatério, onde a gente fala de maneira leve e descontraída sobre temas relacionados a essa fase, a saúde da mulher que está aí entrando no climatério a partir dos 35, 40 anos, trazendo informações e convidados especiais para vocês. Meu nome é Lília Marzulo, eu sou médica cardiologista. Também estão presentes a doutora Tatiana Saber, ginecologista, e a doutora Gisele Kaneski, endocrinologista. A gente gostaria também de agradecer o nosso patrocínio, Farmácia de Manipulação Farms, que traz sempre inovação e bem-estar para a sua saúde, está sempre presente nas nossas vidas, nas nossas prescrições. Muito obrigada por confiar na gente, no nosso projeto. E a gente tem hoje um tema super interessante, super relevante. A gente vai falar sobre envelhecimento cerebral. O que a gente pode fazer para a gente ter um envelhecimento saudável do nosso cérebro. E nós vamos ter para isso uma convidada muito, muito, muito especial. Isso mesmo, gente. Estamos aqui com a doutora Jéssica Souza Tille Marques, é neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, graduada pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, com residência médica pelo Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora, e pós-graduada em Neurologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Saúde, também em Juiz de Fora. Possui formação em medicina antroposófica no Brasil, com estágio extracurricular na Alemanha. É cofundadora e médica neurologista do Instituto O Líbano, Centro de Medicina Personalizada em Juiz de Fora, docente da especialização em fitoterapia e plantas medicinais da Faculdade de Medicina da USP São Paulo e pós-graduação de Medicina Funcional Integrativa. Ainda é fundadora da Formação Integrativa em Doença de Alzheimer. Para quem não conhece, né, um dos grandes nomes aí nacionais em doenças neurodegenerativas. Obrigada, Muito meninas. obrigada, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com O vocês. prazer é nosso. Estamos muito felizes. Obrigada. Jéssica, a gente queria começar te perguntando quais são os fatores de risco para as demências? Excelente pergunta. Bom, existem vários fatores de risco para demências. É importante a gente destacar que existem vários tipos de demências. A mais comum delas é a doença de Alzheimer. E em contrapartida ao que muitos pensam, a doença de Alzheimer ela não é uma doença majoritariamente genética. Apenas 5 a 10% dos casos é que serão genéticos. A grande maioria dos casos correspondem a fatores epigenéticos. E são esses fatores que a gente precisa abordar quando a gente vai trabalhar com prevenção. Que fatores são esses? Esse ano a gente teve a atualização da Academia Internacional da Doença de Alzheimer. Desde 2014 esse trabalho vem sendo realizado. Começaram com 9, passaram para 12, agora a gente já tem 14 passos de prevenção para a doença de Alzheimer. Esses fatores estão relacionados a sedentarismo, depressão, obesidade, isolamento social, a gente acabou de ver isso claramente na pandemia, poluição ambiental, traumatismo crânioencefálico, consumo de álcool, hipertensão, né? São vários fatores desses 14 já identificados que realmente, se nós levarmos a sério, a gente consegue prevenir quase a metade dos casos de doença de Alzheimer. Levando em consideração que a gente tem uma projeção de quase 200 milhões de pessoas, seria como se a gente tirasse quase um Brasil inteiro, né, do mapa ali, com doença de Alzheimer, que poderia não existir. Isso tem um impacto muito relevante, porque em 2050 a projeção é que toda família vai ter um paciente com doença de Alzheimer. E a gente sabe o quanto que isso é oneroso, o quanto que isso Sim, gera, né? Custo altíssimo, né? Custo altíssimo, além do desgaste físico, emocional, social. Essas pessoas, elas não são autossuficientes, né? A família tem que fazer Acho que a medidas. divulgação disso é extremamente importante, porque é uma crença, né, de que essa doença ela não é evitável, de que seria uma loteria. Para quem que pode vir, a gente não sabe. Então, dessa forma, a gente, sabendo dos fatores de risco de como prevenir e orientando a população, a gente vai mudar essa crença realmente. E nós somos fator de risco, né? As mulheres têm 3 vezes mais chance de desenvolver a doença de Verdade. Alzheimer em relação aos homens. E uma das hipóteses é justamente o tema que a gente vai falar aqui, né? Essa questão de reposição hormonal, déficit hormonal que acontece
acontece a partir do período do climatério no cérebro da mulher, ele está intimamente relacionado com o declínio cognitivo. Tanto que muitas das mulheres começam tendo queixa no climatério justamente de questões relacionadas à cognição, mudança de humor, alteração do sono. Então, a gente precisa prestar muita atenção nesses fatores, porque muitas são diagnosticadas com depressão, com comprometimento cognitivo, e na verdade o que está faltando é combustível cerebral, está faltando é hormônio, né? Então esse tema é muito relevante. Era a nossa próxima pergunta, Sim. né? Como que o climatério e a menopausa em si vão impactar no cérebro das mulheres, principalmente, e também como que a gente tem que por que que a gente tem que se preocupar com essa prevenção do envelhecimento precoce cerebral? Pois é. Fazendo até revisão, né, de todas as últimas publicações relacionadas a isso, a gente tem uma aula sobre o papel importante dos hormônios na formação integrativa em Alzheimer. E eu costumo falar que o início dos anos 2000 foi um ano muito complexo para a terapia de reposição hormonal, né? Super. Saíram vários Exatamente. artigos falando mal da terapia de reposição hormonal. Saiu um grande, que até hoje é base, para questionar se a terapia de reposição hormonal é indicada ou não para mulheres. Um artigo foi publicado no JAMA em 2004, tem 20 anos aí de publicação, e avaliou quase 5.000 mulheres. Só que a amostra foi totalmente enviesada, né? Eram mulheres que tinham vários fatores de risco para comprometimento cognitivo, mulheres acima de 65 anos, mulheres que não tinham demência e que foram submetidas à reposição hormonal com estrogênio ou com estrogênio, progesterona sintética, principalmente, né? E o desfecho foi desastroso, né? Demonstrando que a reposição hormonal, ela pioraria o desfecho cognitivo. Mas Esse estudo é útil para a gente saber o que não se deve fazer, o que né? não se deve fazer. Para quem não se deve prescrever e qual tipo de Exato. Com hormônio que não se certeza. deve prescrever. E aí a gente volta lá atrás. Bom, vamos pensar no aspecto, o que a gente já tem de informação concreta? O nosso cérebro na idade fértil, ele é ágil, ele é multitarefas, porque a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem tendência a ter uma memória muito boa se a gente conseguir organizar a nossa rotina. E a mulher lida de uma forma cíclica com todas as obrigações, porque a gente passa por período de TPM, menstrual, ovulatório. Então, nós já somos cíclicas de natureza. A gente consegue lidar com isso no nosso cotidiano com relativamente bom suporte. Quando vai chegando o período do climatério, a gente começa a ter alteração no corpo inteiro. Começa a aumentar a chance de doenças cardiovasculares, começam também, com o aumento das doenças cardiovasculares, a aumentar o risco de comprometimento cognitivo. Demência de Alzheimer e demência vascular são as duas mais comuns. E se a gente não levar em consideração os fatores de risco cardiovasculares, a gente sim aumenta a chance exponencialmente dessas mulheres terem demência. E o mais interessante é que a gente já sabe que existe uma mutação genética que está relacionada à doença de Alzheimer clássica, que é a de Alzheimer tardia, que começa mais depois dos 65 anos de idade, que é a mutação no gene da apolipoproteína E, que é uma lipoproteína, né? Uma importante ferramenta que o nosso corpo tem na modulação dos lipídios do nosso corpo, principalmente de lipídio cerebral. E essas mulheres, no climatério, elas têm uma chance maior de ter doença de Alzheimer, e parece que essas mulheres têm um declínio hormonal pior do que as mulheres que não têm essa mutação. E essa mudança hormonal, ela piora esse desfecho comportamental. Então, são mulheres mais sintomáticas, que atrofiam mais o cérebro. Tem um estudo agora que saiu no ano passado, fazendo justamente essa correlação. O quanto, por exemplo, que a terapia de reposição hormonal ela pode ser vantajosa nessas mulheres que já têm essa mutação na apolipoproteína E. E o resultado foi muito vantajoso. Essas mulheres elas tiveram um aumento do hipocampo, que é a casinha do nosso cérebro, da nossa memória, né, como eu gosto de falar, aumento da densidade de substância cinzenta, ou seja, de corpos de neurônio, e também um melhor desfecho clínico. São mulheres que tiveram um desempenho cognitivo melhor. O que a gente já sabe é que manter esse hormônio por mais tempo é neuroprotetor. As mulheres que fizeram menopausa mais precocemente e que não passaram por reposição hormonal numa janela de reposição precoce, e os artigos de cognição eles são ainda mais incisivos do que a janela de reposição hormonal tradicional, eles falam que o ideal é a gente começar a reposição hormonal antes da menopausa em si, nesse período de climatério. Bacana.
O melhor desfecho são com as mulheres que começam por volta dos 48 anos de idade. Na transição, né? Na transição menopausal. Então, a gente tem que falar muito, desconstruir isso que foi construído nesse início dos anos 2000, com todas as publicações hormonais sendo massacradas de forma negativa. E a gente sabe que as escolhas não foram escolhas favoráveis, as amostras não foram amostras favoráveis. E começar, de fato, né, ter um papel pedagógico importante e científico mesmo, de fazer publicações com amostras bem organizadas, com hormônios, né, bem organizados, bem selecionados, para que a gente, de fato, consiga construir essas evidências de forma mais robusta. Sim, orientar que essa combinação hormonal que foi usada nesse estudo não é mais utilizada hoje em dia, Exato. né? E inclusive orientar médicos e pacientes, porque a gente teve toda uma geração de médicos afetada e, por consequência, uma geração de mulheres que perdeu a oportunidade de fazer reposição hormonal. Infelizmente, até hoje, né? Existem muitos médicos que Sim. ainda falam muito mal da reposição hormonal para as pacientes, e as pacientes também procuram muita informação internet, né? E acabam com esse medo ainda, com esse mito em relação à reposição hormonal. E a gente tem receptor, né? Nosso cérebro tem receptor de estrogênio, tem receptor de progesterona. Ah, eu queria chegar nesse ponto da progesterona. Pois A é, polêmica da gente. progesterona. A polêmica da Porque a gente progesterona. sabe, por exemplo, que mulheres que têm útero faz a reposição hormonal sempre associando a estrogênio e progesterona. Mulheres que não têm útero não têm a obrigatoriedade de fazer o uso da progesterona. Mas em relação ao cérebro, né? Porque a gente sabe dos efeitos GABAérgicos da progesterona, dos benefícios para a saúde cerebral, relaxamento, melhora da qualidade do sono, mas isso não é, assim, recomendado, tão Nem divulgado recomendado. também, É. né? E aí a gente queria saber a sua opinião em relação ao cérebro, né? Bom, não vou nem falar da minha opinião, vou falar do que a gente já tem de concreto em relação a É isso. melhor Não ainda, está né? ainda nos guidelines. Não E tem. muita gente fica esperando chegar. Exato. Né? Bom, do Que a ponto gente tem evidência até agora. fui revisar também sobre isso e olha só que interessante. Do ponto de vista clínico, né, como eu acompanho mulheres nessa fase de longevidade, eu já tenho várias pacientes que fazem reposição, que têm essa preocupação, que entendem e que passam por profissionais que têm essa visão que a terapia de reposição hormonal é neuroprotetora, isso é indiscutível. A gente realmente precisa levar isso a sério e divulgar isso para o maior número de mulheres possível. Porque a gente vive hoje muitos anos, né, sem hormônio. As mulheres vivem muito tempo. Um terço da E vida, talvez. Um terço da vida, Sim. né? Coisa que não acontecia há 40, 50 anos atrás, praticamente. Então, a gente precisa levar isso em consideração. A E gente não... ter qualidade de vida nesse Claro. período, né? E aí, quando começa essa fase de climatério, transição menopausal, começam muitos sintomas justamente neurológicos, emocionais, comportamentais, que são, na imensa maioria das vezes, tratados como ansiedade, depressão, insônia, com medicações que vão ter mais efeitos colaterais, inclusive na cognição. Isso. O que a gente já tem de concreto é que o que se mostrou mais impactante em relação à memória é a reposição com estrogênio. O que demonstrou realmente ter uma diferença significativa, com redução de quase 40% de declínio cognitivo, é estrogênio. A associação de reposição de estrogênio com progesterona, ela foi positiva do ponto de vista clínico, do ponto de vista de sintoma, mas do ponto de vista de memória, a progesterona sozinha ou com o estrogênio não mostrou diferença significativa. Então, se a gente for falar em memória, sem sombra de dúvida, o estrogênio é importante. Se a gente for falar em aspectos sistêmicos, a progesterona ela pode sim fazer muita diferença, principalmente em questão de sono. Isso é importantíssimo da gente destacar, porque as mulheres, quando começam a fazer reposição de progesterona... É uma das coisas iniciais, né? É Uma uma das da- alterações iniciais. iniciais. E o sono é um dos pilares, né? Para Sim. qualidade de vida. Para saúde, né? Exato, e para memória, É. né? Porque toda essa sujeira que a gente vai acumulando durante o dia precisa passar por um sono restaurador. A gente tem um sistema que se chama sistema linfático, um sistema de limpeza do cérebro, igual o nosso sistema linfático. Uhum. Ele só funciona durante o sono. E é durante o sono que a gente vai ter liberação de fator neurotrófico derivado do cérebro, que inclusive é modulado também por estrogênio, por progesterona. Então, quando a gente está nessa fase de vida, idade fértil, o nosso cérebro também sofre interferência desses hormônios para que esse cérebro tenha um volume grande, que tenha criação de novos neurônios, diferenciação de novas células.
E isso que a gente precisa manter por um período maior. Agora, o que a gente também tem de evidência já robusta é que a reposição hormonal e o impacto na memória também são dependentes da vida dessa mulher, dos hábitos de vida. As mulheres que praticam mais atividade física têm resposta à terapia melhor, são mulheres que têm uma resposta cognitiva também melhor. As mulheres que se alimentam, que não têm sobrepeso, que não têm obesidade, também têm uma resposta à reposição hormonal melhor. Então, em termos da reposição em si, para a memória, o que a gente atende de concreto é estrogênio. Em termos de reposição para a qualidade de vida como um todo, sem sombra de dúvida, a combinação pode ser muito vantajosa, principalmente por conta desses outros aspectos comportamentais. Memória e cognição, a cognição entrou também, né, nessa avaliação? Sim, a cognição, no geral, é o aspecto que engloba essa nossa capacidade de autogerenciamento e de gerenciamento do ambiente. Isso vai envolver linguagem, comportamento, função visoespacial, todas essas são funções cognitivas. O mais avaliado é geralmente a fluência verbal, a linguagem, em todos os estudos, e a memória em si. Então, dos aspectos cognitivos, a gente tem esses 5 domínios principais, e esses 2 geralmente são os que foram mais levados em consideração. Ótimo. Bacana. Maravilhoso. Pegando um gancho, você falando justamente da questão da memória, muitas pacientes, né, têm chegado aos consultórios nossos já reclamando assim, doutora, eu estou com brain fog, até por pesquisa na internet e tal. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre o que seria o brain fog, como eu poderia, né, evitar também neste período, nesse contexto da perimenopausa? Com certeza. O brain fog ganhou muito destaque agora na pandemia, né, por ser um sintoma muito comum de Covid e principalmente de pós-Covid. Brain fog é uma névoa mental. É aquele dia que às vezes a gente dá aquela sensação que a gente dormiu muito mal e que está perdendo o controle sobre as nossas ações, que não está conseguindo concentrar, tudo que pega para fazer não consegue terminar. É uma sensação comum que a gente vivencia no nosso ciclo menstrual, né? A gente já passa brain fog no período de TPM, e isso está muito relacionado com inflamação cerebral, com edema, né? A gente sabe que as nossas células, elas mudam também o volume durante esse processo. Isso atrapalha neurotransmissores, inclusive estrogênio modula serotonina, progesterona interfere nesse ciclo circadiano. Então, é uma orquestra, né, que precisa ser levada em consideração. Quando tem alguma coisa fora do lugar, é muito fácil a gente ter a concentração alterada e esse brain fog, essa névoa mental, vir como uma manifestação inicial de qualquer coisa alterada. Sim. Do ponto de vista hormonal. Como que a reposição hormonal é importante? A gente tem muito receptor hormonal, principalmente na região do córtex pré-frontal, que é a região onde a gente vai conseguir tomar decisão, ter iniciativa, se concentrar e, principalmente, organizar a nossa rotina. Esse córtex pré-frontal é o que rege a nossa capacidade organizacional e de comportamento também. Se eu estou aqui vestida dessa forma, falando desse jeito, é porque eu tenho um conceito pré-formado de como eu devo me comportar num podcast, de como eu devo responder. Se esse córtex pré-frontal está comprometido, o que acontece, por exemplo, na demência frontotemporal, eu posso ter manifestações comportamentais totalmente errôneas, incongruentes com o ambiente no qual eu me encontro. Então, a reposição hormonal, né, não vou nem falar de reposição hormonal, ter hormônios em quantidade adequada, funcionando de forma correta, que a gente vai conseguir também no período, né, na idade fértil, com atividade física, com alimentação adequada, com sono de qualidade, vai ajudar todos esses receptores a receber esse hormônio na hora certa, no momento certo, e a gente vai ter um cérebro organizado. A gente tem muita mudança de humor durante a nossa idade fértil com essas oscilações cíclicas que acontecem. Então, é muito injusto para uma mulher falar com ela que ela vai viver como se estivesse numa TPM o resto da vida dela. É muito injusto. Eu falo que quem é contra a reposição hormonal é porque nunca viveu com alteração de hormônio. Ninguém nunca teve uma predominância estrogênica ou uma deficiência de progesterona, fez uma reposição e voltou depois no consultório reclamando. É vida, né? Elas sempre chegam falando, o depoimento que dá é isso, hormônio é vida, né? É vida, Exatamente, né? Precisa de médico especializado, precisa ser feito de forma correta, como tudo, né? Com acompanhamento. Com acompanhamento. Hormônio não é um negócio que a gente vai passar paciente, o paciente vai ficar
né, solto. Tem que voltar, tem que fazer essa observação, né? Essa questão que você disse de perder o poder de decisão. Eu vejo muito isso, às vezes observo familiar, assim, falo, como que essa pessoa não consegue mais ter iniciativa, não consegue mais se decidir? E até lembrei de, eu não sei se tem algum estudo também, do declínio da testosterona, porque a gente, né, estuda muito sobre também a testosterona influenciar nesse poder de decisão. Não a libido sexual, mas a libido pela vida, né? É o tesão pela vida, né? Exato. Esse ímpeto por fazer as coisas por iniciativa. Em relação à testosterona, para a mulher, tem muito pouca coisa. A gente tem muita coisa de estrogênio, vamos por hierarquia, tem muita coisa de estrogênio, algumas de progesterona, Quase nada. quase nada de testosterona para a mulher em aspecto de cognição. O que a gente tem mais de testosterona, de GH, de outros hormônios, são nos aspectos funcionais dessa pessoa longeva. Redução do risco de queda, ganho de massa muscular, redução da sarcopenia, isso a gente tem mais. Mas em aspecto de cognição, a gente tem mais para homem. Porque é o hormônio, né, essencial para o homem. Então, a gente tem algumas evidências interessantes demonstrando o quanto que o homem, a partir dos 55 anos, evoluindo com queda de testosterona, o quanto que isso, sim, pode influenciar no sono, na cognição, nessa tomada de decisão, no humor, né? Muitos deles evoluem até com apatia. E aí vira um ciclo Passa muito por interessante. depressão e é deficiência de Exato. testosterona, né? Muito comum. É muito comum isso acontecer. E olha só, é um ciclo que vai se formando. Uma mulher que está na perimenopausa, que ela começa com insônia, ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais agressiva, ela vai procurar o médico e ela vai ter fadiga também. Aí ela vai no médico, vai juntar esses fatores, vai pensar, bom, é uma depressão. Aí passa o antidepressivo. Aí ela pode ficar mais prostrada, ter como efeito colateral ganho de peso, ela já ganhava peso. E aquilo ali começa a ficar um ciclo. Eu recebo muita paciente assim no consultório, que eu indico para poder fazer esse acompanhamento com vocês, com quem é especialista. Porque eu faço essa solicitação, eu sei analisar, mas eu falo, o mundo hormonal ele é tão complexo, se eu fosse estudar isso, eu tenho que largar a neurologia. Não vou conseguir É uma equipe acompanhar. multidisciplinar, né? Por isso que a gente se juntou, inclusive. Tem que ser, é só assim que a gente vai ter sucesso. Então, é muito complexo a gente pensar e falar que é um fator isolado que vai estar relacionado à doença de Alzheimer ou à demência. Não é, é um quadro multifatorial. E a palavra-chave ainda é prevenção. Para a mulher, a gente tem muita coisa de prevenção. O hormônio é fundamental. Não é à toa que nós somos as maiores acometidas pela doença de Alzheimer. Não é homem, somos nós. E o que, que a gente tem de diferente? A Nosso gente declínio é maior do que o do homem, é mais brusco. muito mais brusco e muito mais dependente de outros hormônios, né? Sim. A nossa Não parte é? hormonal é muito mais rica do que a parte do homem. Complexa, Muito digamos. mais complexa. Ela é muito mais delicada, né? É um diamante que precisa ser lapidado de forma constante. Então, se a gente não consegue levar isso em consideração, um ponto importantíssimo, gente. O que a gente tem também, né, de informação robusta? Mulher que começa a reposição hormonal na perimenopausa, nessa transição, começa de forma precoce ali nesses primeiros 5 anos, por mais que seja uma mulher que tenha um fator de risco, outros fatores de risco para a demência, a reposição parece que ela posterga o início desse declínio cognitivo. Pensa comigo, se essa mulher teria um início de declínio cognitivo aos 80, fazendo reposição hormonal, se ela consegue postergar isso em 5, 6, 10 anos, ela vai começar com declínio aos 90. Olha, ela ganhou 10 anos de autonomia, de independência. Quando começar, isso pode começar de uma forma mais lenta, mais gradual, e ela pode vir a ter outros desfechos clínicos relacionados a outras questões, a outras comorbidades. Que às vezes não vai nem gerar impacto na vida dela, né? Fora os outros fatores, né, de osteoporose, risco de queda. A maioria um dos principais fatores de mortalidade é queda. Fazer uma reposição hormonal bem feita vai impactar na longevidade, na sarcopenia e vai diminuir também o risco de infecção urinária de repetição, que as nossas pacientes têm demais. Sim. E isso piora o desfecho clínico, aumenta a mortalidade, piora o desfecho nos pacientes que já têm doença de Alzheimer. São todos fatores que vão se somando. E essa questão da infecção urinária de repetição, o uso tópico do hormônio, que tem pouquíssimas contraindicações, ele é maravilhoso para essa prevenção dos sintomas geniturinários. Então, às vezes, uma mulher mais idosa, né, que parece ter contraindicação à reposição hormonal, na maioria das vezes ela vai poder sim fazer o uso tópico.
né? Com Então, os certeza, tem pacientes várias com formulações tópicas vaginais, né, que tem até indicação em pessoas que tiveram história pessoal de câncer de mama, né, que Olha não tem só. contraindicação, E por mulheres exemplo. mais idosas, às vezes, para a gente iniciar a reposição hormonal tópica, a Sim, gente não tem o período da janela, né? Igual a gente tem sim, para sistêmica. exatamente. Então, as mulheres mais idosas, às vezes, com esses sintomas de infecção de urinária de repetição, elas podem se beneficiar. Esse é um hiato muito grande que a gente tem na literatura, das formas de reposição hormonal, né? A gente está vivendo um dilema relacionado a isso agora. Sim. A gente tem muito pouca informação da reposição tópica, da reposição local, o quanto que isso pode impactar. Porque as pessoas pensam muito naquele quadradinho, né? É memória, é linguagem, é sarcopenia. Não, mas a mulher tem tudo isso e ela ainda de quebra tem infecção urinária 3 vezes às vezes no mesmo mês ela teve 3 episódios de infecção, tá usando antibiótico um atrás do outro. Chega um ponto que não tem mais o que usar, a não ser antibiótico venoso. Que qualidade de vida é essa, né? Isso aumenta muito a mortalidade. E a gente tem essas pérolas, né, da prática. Vamos usar um tópico, começar numa dosagem menor, fazer esse acompanhamento. Isso de fato é medicina personalizada. Contextualizar, né? Contextualizar, né? Quem manda, né, na terapia, Isso, de fato, é o exatamente. cenário que o paciente se encontra, né, inserido. Justamente. Jéssica, pensando ainda aí na questão da prevenção e minimizar a progressão da demência, o que a gente tem hoje de nutrientes e suplementos que a gente pode lançar a mão? Ótimo. Nossa, acabou de sair um artigo maravilhoso. Muito bom. Ainda com uma amostra pequena, né? Quando a gente vai falar sobre essas questões, a maioria das vezes a gente tem amostras muito pequenas. Mas um artigo controlado, randomizado, que demonstrou mais uma vez o impacto positivo de alguns nutracêuticos e alguns fitoterápicos. O que a gente teve de informação foi que coenzima Q10, Lion's Mane, que é a juba de leão, ômega 3, vitaminas do complexo B, minerais e alguns fitoterápicos, como por exemplo a bacopa e a cúrcuma, realmente fazem diferença em relação ao declínio cognitivo. Do ponto de vista de prevenção, o cérebro é um órgão muito delicado, só que ao mesmo tempo ele é muito resiliente. Então, se a gente puder pensar, vamos pensar em 3 coisas que realmente vão reduzir a chance da pessoa ter doença de Alzheimer. O primeiro e mais importante no contexto atual é modular estresse e ter gratidão. Tem várias publicações de que as pessoas que são mais gratas, que têm um senso de propósito, de coerência em relação à vida, mesmo tendo mutação genética, obesidade, diabetes, mulher, homem, faixa etária, o senso de propósito, ele é determinante em relação à longevidade, em relação ao aspecto cognitivo. Então, ser grato, ter práticas, estar inserido numa comunidade, fazer planos em relação ao futuro e agradecer pela vida que se tem, independente do contexto em que você esteja vivendo, que problema todo mundo tem, é neuroprotetor. Cortisol elevado é deletério. E o cortisol ele é tão danadinho que ele gera mais lesão no hipocampo. É a sede da memória. A gente vê isso claramente. Quando a gente está estressada, nervosa, com raiva, a memória não funciona bem. A gente não consegue concentrar, não consegue parar para fazer as coisas. Segundo aspecto, atividade física. A gente sabe do impacto do exercício físico no coração, nos músculos, mas o cérebro, sem sombra de dúvida, é um órgão que mais se beneficia da prática de atividade física. E atividade combinada, aeróbica, atividade de resistência, é importante a gente levar isso em consideração. E a terceira coisa, esse cérebro precisa ser bem nutrido. A gente tem uma população que consome um alto índice de carboidrato. Eu falo que o meu maior inimigo do consultório é o pão. Porque o idoso, muitas vezes, vive sozinho ou tem um cônjuge que também tem alguma limitação. Aí, o que acontece? Acorda, come pão. Se der fome no meio da manhã, é mais um pão. Aí almoça. Ou Geralmente biscoito. o almoço está preservado. Ou biscoito. Bolinho, né? É. Está preservado. À tarde, o que ele vai fazer? Ele compra Pão. pão de novo. E se à noite ele não quer jantar, ele come pão mais uma vez. Resistência insulínica, diabetes, síndrome metabólica, tudo isso. Neuroinflamação. Tudo. Não consome proteína, Não perde consome mais músculo. proteína, perde músculo e o cérebro depende de glicose, só que ele não gosta de pico glicêmico. Ele gosta de uma glicemia, de uma homeostase glicêmica. Ele não gosta que a gente fique fazendo pico. O que as pessoas passam a vida inteira fazendo? Pico glicêmico, pico glicêmico, pico glicêmico. Chega uma hora que o cérebro fala assim, meu querido, agora já acabou. Você já extraiu demais da minha energia, eu não vou mais consumir essa glicose toda, não entra mais insulina aqui na minha célula, você dá um jeito de resolver sua vida aí, ou eu vou parar de funcionar. Começa a ter resistência insulínica cerebral.
E aí é dessa hipótese que vem a questão do Alzheimer ser o diabetes tipo 3, é uma dificuldade de metabolizar essa glicose cerebral. Não começou no cérebro, começou no corpo. O cérebro ele aguenta muita coisa, mas se aqui embaixo está muito bagunçado, ele vai resolver, ele vai ficar doente, ele vai se debelar contra nós, né? Vai entrar de greve. Nesse pensamento que entra a questão da dieta cetogênica também, né? Com um grande benefício para a melhora dos pacientes com Alzheimer. Tem alguns estudos já saindo, importantes, até estudos em animais. A gente ainda tem pouca coisa em humanos, de bem desenhadas, robustas. A gente tem a dieta Mind, que é uma uma fusão da dieta mediterrânea com a dieta DASH, que tem um fator neuroprotetor importantíssimo, reduziu em mais de 60% o declínio cognitivo nos pacientes que fizeram a dieta Mind. A gente tem agora surgindo a dieta mediterrânea cetogênica modificada, que é uma dieta que está ganhando espaço nesse aspecto cognitivo justamente por não fazer esses picos de glicose. E os pacientes com estágio demencial inicial ou os pacientes na etapa de CCL, que é essa etapa de pré-demência, que a gente fala, uma janela que a gente tem quando esse paciente ainda não preenche critério para demência, a utilização da dieta cetogênica, a utilização da dieta de ácidos graxos de cadeia curta, de ômega 3, de fatores neuroprotetores como vários fitoterápicos, vários nutracêuticos, coenzima, ômega 3, juba de leão, curcumina, abacopa, uperzina. A gente tem já bastante evidência sobre isso. São realmente neuroprotetores. O que acontece nesse cérebro? Ele está envelhecendo uma velocidade muito rápida, os neurônios estão morrendo uma velocidade muito rápida e tem muita neuroinflamação. O grande boom do momento é a gente falar de inflamação astrocitária. No Alzheimer, a gente falava só do neurônio, tá perdendo neurônio. Agora não, a gente tem que falar do astrócito. Esse astrócito está inflamado e a gente já sabe que tem fenótipos de inflamação diferente, dependendo do paciente. Então, o Alzheimer, ele está entrando num patamar de não ser mais uma doença neurodegenerativa isolada, com estresse oxidativo. Tem muito mais. Tem disfunção microvascular, tem uma neuroinflamação escandalosa acontecendo nesse astrócito. Só que, por outro lado, o tratamento ainda está pautado em quê? Lá na beta-amiloide, tadinha, que aumenta para ajudar esse cérebro a se livrar dessa neuroinflamação, dessa oxidação e dessa agressão que ele está sofrendo, e as pessoas querem ir lá tirar essa beta-amiloide. Não, ela é via final. A gente tem que tratar aqui de baixo. A sujeira toda está vindo aqui de baixo. Se a gente tratar com dieta, fizer atividade física, mesmo o paciente que já tem demência, ele consegue ter um declínio menor do que o paciente que não faz tudo isso. E não sou eu que estou falando, não. Tem muito estudo. Eu acho incrível. É incrível a gente chegar no ponto de voltar à medicina para modificação de estilo de vida. Né? A gente estudou tanto remédio, lógico que a medicação e os avanços todos de medicação, isso é super importante, mas essa valorização da mudança do estilo de vida. O devido reconhecimento, exatamente, né? De controle de estresse, de qualidade do sono, alimentação, atividade física. Como que isso é importante? Né? Como que a gente precisa estar caminhando para isso, a gente vem né? de gerações estressadas e que consomem fast food, que estão com sobrepeso, mulheres principalmente sobrecarregadas, né? E de chegar realmente nesse momento de falar, para tudo. Isso é muito negligenciado. Essa questão do descanso, da meditação, da ociosidade. A gente fala muito pouco sobre isso. A gente está numa sobrecarga tão grande que até quando a gente para descansar, às vezes a gente se sente culpado. Nossa, e a mulher ainda é pior do que o homem. Produtividade, sentido, cobrança de produtividade. Descansar sem fazer nada, hoje é um desafio. Porque a gente quer ler um livro. Ah, mas tem um artigo. Nossa, eu preciso ler aquele artigo. Nossa, mas tem um podcast. Culpa, né? Tem uma aula. A mulher vive com culpa. Tá sempre devendo. Sempre devendo. E, na verdade, o que o cérebro gosta é de rotina. As pessoas que vivem mais são pessoas que têm rotina muito bem estabelecidas, que têm senso de propósito, que se alimentam bem, que fazem atividade física a vida inteira e que têm espiritualidade. Isso também tem muita evidência. A gente já tem um artigo muito interessante, né, que mostra que as pessoas que têm o hábito de rezar, independente de religião, a pessoa que reza, que ora, ela pode chegar a ter um cérebro 14 anos mais jovem do que uma pessoa que não tem esse hábito. Por quê? Porque quando você está concentrado rezando, você está fazendo uma meditação. Meditação aumenta muito o BDNF, aumenta muito a atividade da circuitária cerebral como um todo.
Isso é muito interessante. Gente, rezar, como que a gente rezava na escola, agora nem pode mais rezar nas escolas? Não tem mais esse cultivo do belo, do que é espiritual, dessa ligação, né, entre a gente e esse ser superior. Isso existe. Então, Momentos contemplativos, né? A exato. contemplação também, né? Essa questão. As crianças já na escola hoje, todo mundo já colocando os filhos em escolas, visando que essa criança tenha um ensino voltado para produtividade, para entrar na faculdade, para ser bilíngue. E realmente, né, Quando, na talvez. verdade, o que a gente vê hoje que mais faz diferença no mercado são as pessoas que são mais criativas, as pessoas que têm as melhores ideias, às vezes pessoas que nem passaram pela faculdade, mas que têm esse senso de criatividade, essa questão de propósito muito bem definidos, né? Então, isso, o mercado está mudando muito, a inteligência artificial está fazendo, vai fazer uma separação muito nítida do joio e do trigo em relação a esse aspecto, porque o que é mecânico a inteligência artificial vai fazer. O que a inteligência artificial não vai fazer é isso aqui, Vai ó. descartar, né? Troca, caso clínico. E nesse paciente, o que que você acha que eu devo fazer? Olha, a gente tem artigo assim, 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 mas nessa paciente, talvez seja melhor a gente sair por esse caminho. Qual é o risco? Qual o benefício? Porque a gente vê uma crescente em relação a condutas, às vezes, com risco muito alto, valor agregado muito alto da terapia e uma eficiência muito pequena do ponto de vista prático em doenças crônicas que são preveníveis, que são tratáveis. Só que a gente está preocupado no remédio de US$ 100.000 e não consegue ter o tempo de qualidade nas redes, né? E, Para Jéssica, essas isso coisas. também joga o trabalho para o paciente. Isso. Muitas vezes, responsabilização. o paciente ele quer o remédio. A pílula Né? mágica. Existem profissionais e pacientes, cada um para seus respectivos perfis. Para esse tipo de trabalho, tem que ser um paciente que realmente tenha proatividade. Ou no caso dos meus pacientes que já têm Alzheimer, depende da família, depende do cuidador. E eu sempre falo, existe um mundo ideal e existe um mundo possível. O ideal seriam várias estratégias, né? Inúmeras atividades de reabilitação cognitiva, atividade física, fotobiomodulação, suplementação, uma dieta Nutrição. adequada. São várias ferramentas que eu tenho que eu consigo, já com evidência, reduzir a velocidade de progressão desses sintomas. Isso é a primeira coisa, alinhar a expectativa da família. Eu não vou reverter o Alzheimer. Tem paciente que melhora? Tem paciente que melhora muito do aspecto cognitivo, de forma precoce. Quanto mais cedo ele chega e a gente implementa essas medidas, melhor é o desfecho. Hoje de manhã, por exemplo, eu atendi uma paciente que a família fala que ela melhorou 80%. Gente, isso é muita coisa. Para uma idosa que eu vi você dormia. contando isso nos stories. Eu vi seus stories. Sabe, assim, isso é muito grandioso. E eu vivenciei isso do ponto de vista prático. Minha avó estava vegetando em cima de uma cama, voltou a comer com a própria mão, conversar com a gente, interagir. O, o- qual que é o objetivo? É fazer esse paciente ficar funcionalmente ativo pelo máximo período de tempo. Se anda, que ele continue andando. Se come sozinho, que continue comendo sozinho. Se reconhece a família, que continue reconhecendo a família pelo máximo período de tempo. Esse é que é o objetivo principal. Então, a gente depende dessas outras coisas. Essa não é uma terapia paternalista. Não vou passar um suplemento que o paciente vai tomar e acabou. Não, o paciente tem que ficar próximo. Se for usar óleo de cannabis, então, tem que ficar mais perto ainda, porque dá efeito colateral, tem interação às vezes com outros medicamentos. É um paciente que realmente tem que ter um atendimento diferenciado, a família tem que querer. Por isso que quando a gente se propõe a fazer esse tipo de tratamento, eu acho que, primeiro, a gente volta a estudar muito mais, porque a gente estuda muito mais fisiologia, Estuda tudo. bioquímica, anatomia, a gente volta a estudar, e a gente começa a ter um raciocínio clínico diferente, que é o que a gente perde na faculdade. A faculdade, ela atrofia esse senso de tomada de decisão, né? São protocolos estabelecidos. Gente, protocolo para emergência é essencial. Tem que ter protocolo. Olha o tanto de vida que a gente, né, salva com protocolo. Mas para doença crônica, não dá. E esse conhecimento compartimentalizado, né, que ele não é ali agrupado, né, especificamente no caso de cada paciente que se apresenta, acaba se perdendo, né, a gente conseguir ter essa visão integrativa de cada caso. Individualizada, né, que é importantíssimo. E personalizada nesse aspecto até social. Porque às vezes eu tenho uma família com poder aquisitivo muito grande, que vai conseguir fazer uma formulação com extrato padronizado, mas às vezes eu estou atendendo no SUS
E o que que eu posso fazer? Né? Já trabalhei no SUS. Gente, o quanto de fórmula, de extrato, de tintura vegetal lá, né, na especialização da USP, os alunos aprendem a fazer tintura, quais são os processos de padronização, quanto de tinturas maravilhosas que a gente tem que podem ajudar na digestão, melhorar o processo constipação intestinal, sono, Baratas. apetite, muito acessíveis. Homeopatia, o quanto que os idosos respondem bem à homeopatia, crianças, super acessível, super barato. Então a gente também depende disso. E alguns desses suplementos que você falou também tem baixo custo, Tem alguns né? Hoje a gente super. consegue comprar magnésio, vitamina D, B12, vitamina complexo D, B, preço muito melatonina, bom. a preços muito bons. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente vai fazendo esse raciocínio. Bom, aqui eu vou fazer isso, isso. Eu vejo todo mundo, muitas vezes, pegando o prontuário de um colega e criticando. Mas a gente não sabe o que que o colega pensou naquela hora. É. Qual que era o objetivo? Por que que ele tomou aquela decisão? O perfil do O paciente perfil que do ele atendeu, da paciente, família. como estava naquele dia. A gente tem que ter, eu vejo, faz muita diferença ter especialistas. Nós somos especialistas. É muito importante que a gente consiga ter essa visão realmente mais aprimorada do sistema que a gente resolveu estudar. A gente precisa de cirurgiões, a gente precisa de intensivistas, mas para a doença crônica, o raciocínio ele tem que ser assim, ele tem que ser sistêmico. Até porque a doença que o paciente chega no meu consultório para tratar é Alzheimer, é Parkinson. Começou 20 anos antes. Como é que estava a vida desse paciente 20 anos antes? Muitos não se questionam. Aí quando eu começo a fazer pergunta do passado, gente, 99,9% das vezes tem a perda de um familiar, uma separação, a destruição de um casamento, a perda de um filho, a queda de um império da família, construção. O pai sonhou em ter um caminhão a vida inteira. Lutou, 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 comprou o caminhão, fazia o frete dele, essa história é real. Fazia o frete dele lá. De repente, o pai adoeceu. Enquanto ele estava internado no hospital, o caminhão estava dando problema. O filho pegou e vendeu o caminhão. Quando o pai saiu do hospital, cadê? Era o luxo O da vida dele, era propósito o dele. propósito dele, o caminhão. Entrou em depressão. Foi um Depressão é fator gatilho. de risco para demência. Começou com processo cognitivo a partir dali. Então, é por isso que quando a gente vê essas publicações de senso de propósito, de motivação, de fé, eu vejo que isso realmente faz toda a diferença. Porque no meu cotidiano tem uma frase que eu sempre falo: quem esquece quer esquecer. A pessoa tem motivo para esquecer. Na maioria das vezes, não é 100%, medicina não tem 100%, Sim. mas 99% das vezes aconteceu alguma coisa que mudou o cotidiano, que mudou a rotina e essa pessoa começou a perder a cor. E aí entram até outras terapias integrativas, né? Aquela questão familiar, como é que fala? Eu esqueci o nome. Constelação Constelação, familiar. Tem várias outras tem curas também, né? várias Que podem outras acontecer. estratégias. E o mais importante é a gente entender, né, o que está acontecendo. Porque a gente começa um luto precoce. Todo mundo que tem paciente com demência na família passa por isso. Você começa a ver aquela pessoa que geralmente cuidava de todo mundo, que era o eixo da família, começar a ficar confusa. Aquilo ali dá uma confusão na nossa cabeça que é impressionante. Mudança Meu de papel, né? Deus do E céu, daí você a pouco começa... ela vai estar ausente, né? Ela já não vai ser mais aquela pessoa que você Exato. conheceu, que você conviveu. E isso machuca muito, porque a primeira vez que essa pessoa olha pra você e não lembra seu nome, é de cortar o coração. A gente fica sem chão. E é um luto precoce que a gente precisa fazer, sabe? Essa inversão de papéis, ela é muito difícil de acontecer. E se a gente pega essas famílias num atendimento de 15 minutos, você não consegue ver essas peculiaridades. Você não consegue entender quem que era aquele indivíduo. Você não consegue falar para a família, olha, agora o temperamento que ele sempre teve vai ficar mais aflorado. Então, existem certos padrões de comportamento que, se eu for querer combater totalmente, eu vou precisar sedar. E se eu sedar, eu vou piorar o declínio cognitivo, eu vou acelerar esse processo. Então, quando a família tem conhecimento e entende a fase, o que esperar de agora, vai terminar, vai ter finitude, mas como vai ser essa finitude? Quando que vai ser a hora de iniciar o cuidado paliativo? Isso faz toda a diferença. Eu tenho a alegria hoje de acompanhar vários pacientes que morrem em casa. Uma coisa que é ainda inconcebível para a maioria da população. Nossa, que horror, vai morrer em casa. Que horror, não, que honra.
Porque depois que passa, a gente se sente muito melhor. É uma inversão de valores, né? Essa questão de Muito morrer numa grande. UTI, longe da família, sozinho, né? Mas às vezes a Sedado. família tem uma ansiedade também de achar que não vai dar conta. Sim. Exato. Não, é muito Por difícil, é isso um que a gente processo. precisa estar perto. É, tem que ser trabalhado. Ela Porque quer levar a pessoa para o hospital porque ela levar. acha que ela não vai dar É. conta. E até o levar para o hospital, a gente consegue hoje fazer de forma humanizada, porque eu consigo deixar a família orientada. Já é um paciente que está numa etapa final de um Alzheimer, olha, fica com esse atestado, evoluiu com uma insuficiência respiratória, caiu em casa, teve um traumatismo, teve alguma complicação, leva para o hospital, mas ande com esse relatório. É uma escolha de vocês. Converso antes com a família. A gente vai entubar? Não vai entubar? Se for entubar, vai ser uma intubação mais paliativa, mais para um conforto, para uma sedação, porque às vezes isso pode acontecer. Mas é importante a gente tomar essas decisões antes. Não esperar chegar no final e falar, nossa, eu vou levar para o hospital, não levo. Não, olha só. A gente está entrando na terceira etapa agora, a gente precisa pensar nisso. Como que vai ser? O que vocês se sentem confortáveis a fazer? Não, não quer ficar em casa? Não, vamos levar para o hospital. Mas hoje a maioria dos hospitais já tem uma ala humanizada, justamente para Evoluiu isso. muito, né? Que a família vai junto. E o que a gente quer com esses cuidados todos é que esse final aconteça bem tarde, né? E Bem que ela tarde. tenha uma qualidade de vida na maior parte do tempo que ela puder viver. Exatamente. Assim, pra gente, a última pergunta que a gente tem para você pensando realmente nessa questão, né, da pessoa, da família, quais seriam os sinais de alerta? Perfeito. O que vai fazer alguém ir ao consultório do neurologista pensando que possa desenvolver uma demência? Bom, existe um conceito muito arraigado na sociedade que a gente precisa desconstruir, que é envelhecer é sinônimo de perder memória. Isso não é verdade. Qualquer pessoa, assim, em qualquer faixa etária, que começou a apresentar problema de memória, precisa passar por um profissional. Porque às vezes é uma higiene do sono que não está sendo feita, às vezes é o sono que realmente não está sendo Estresse. reparador, o estresse, uso excessivo de telas. Medicamentos. Efeito colateral de medicação, né? A gente tem aí uma explosão de prescrição de medicações hipnóticas que tem como principal efeito colateral comprometimento cognitivo, atrapalham na cognição como um todo. Deficiência nutricional. Muitas coisas, né? Principalmente B12, mulher, ferro. A gente pega muitas idosas que tiveram uma ferritina baixa a vida inteira, nunca fizeram reposição, chega nessa faixa etária com uma ferritina de 7, de 8, e tem vários sintomas relacionados a isso. Mas um fator importante, idoso, principalmente a partir dos 60, 65 anos, você observou mudança de comportamento, mudança de linguagem, dificuldade de organizar a rotina, de tomar remédio, de pagar conta, de ir ao banco, dificuldade de memória, de fato. Observem que eu deixei a memória até por último. Tem que passar por uma avaliação com um profissional capacitado para poder fazer esse diagnóstico diferencial. Porque existem fatores que mimetizam a demência, existem as pseudodemências. Pseudodemência por falta de B12, por falta de ácido fólico, por depressão, que é muito comum. A depressão, na verdade, ela é um grande calcanhar de Aquiles, porque ela pode vir como um fator precursor da demência, ou ela pode funcionar como fator de risco para demência. Então, às vezes, depressão tardia, aquele paciente de 60, 70 anos que não teve depressão na idade adulta, não tem história prévia de depressão, e começa com depressão depois dessa faixa etária, isso é um sinal de alarme. Porque essa depressão, ela está intimamente ligada com neuroinflamação. Isso aumenta a chance de que esse paciente esteja já passando por um processo neurodegenerativo. E hoje a gente já está numa etapa de fazer um diagnóstico precoce de doença de Alzheimer, diagnóstico pré-clínico. Acabou de sair uma reportagem na CNN há 3 meses atrás, agora que está passando na televisão, né, de um paciente que ele perdeu a mãe, muito jovem, com Alzheimer. Ele era obeso, muito estressado, com distúrbio do sono. E ele foi participar de uma pesquisa para ver se ele tinha já marcador de Alzheimer no sangue, né? Que é o APS2. A gente já tem esse exame, inclusive, aqui no Brasil. A gente consegue marcar, vai ver a concentração de proteína tal, de proteína beta-amiloide no sangue. São marcadores de degeneração cerebral, marcadores de neuroinflamação, de estresse oxidativo. O que fizeram com ele? Não deram remédio, mas deram suplemento, atividade física, ele perdeu peso, modularam sono. Resultado:
Depois de 10 meses de acompanhamento, ele fez o exame de sangue de novo e os marcadores tinham desaparecido. Existe uma indicação para esse exame já? Já Já. precisa? Aqui no Brasil, os pacientes acima de 55 anos que estejam com declínio cognitivo, você pode fazer a solicitação e ele vai fazer na rede privada, né? O plano ainda não autoriza. Ter casos na família é uma indicação? Não. Se o paciente já tiver esses dois fatores, se ele tiver mais de 55 anos e se ele já estiver com declínio cognitivo aqui no Brasil, né, que a gente consegue fazer essa liberação. Nesse caso, ele estava participando de um estudo. Uhum. Ele e vários outros pacientes, por isso que ele fez de uma forma mais precoce. Então, isso demonstra pra gente que isso tudo que a gente está falando faz diferença. Imagina, ele já estava com o cérebro danificado, os marcadores negativaram, ou seja, esse cérebro desinflamou. Esse cérebro que estava doente deixou de ficar doente. Isso aumenta em muito a chance dele ter muitos e muitos anos de atividade, de autonomia. Mas isso não pode se perder, né? A gente precisa levar em consideração que o cérebro é o último que vai ficar doente. A maioria das doenças cerebrais não vão começar nele, começam aqui embaixo. Só que a gente negligencia muito e acha que o tratamento é só aqui. Ah, é só o antidepressivo, é só o anticolinesterásico, é só a memantina. Na verdade, não. As práticas ancestrais já falavam isso. Para tratar aqui, a gente tem que limpar aqui embaixo. Viver bem dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas, na verdade, a gente tem que escolher o Tem trabalho. que escolher, cuidar da saúde ou da doença, da né? saúde. Escolha suas batalhas. É. Exato. Tudo dá trabalho. Dormir bem dá trabalho, comer bem dá trabalho, mas ser obeso dá trabalho, ser hipertenso dá Tomar trabalho, remédio dá ter trabalho. Parkinson, ter Alzheimer dá muito trabalho, né? Então, mas não é só isso, gente. Não é só o físico. Então, o que eu mais gosto de falar nesse aspecto é a gente tem que desenvolver senso de propósito, porque muitos pacientes desenvolvem doenças neurodegenerativas depois que se aposentam. As pessoas mergulhadas no trabalho não tinham esses momentos de descanso, de cuidar de si mesma, de nutrir seu próprio corpo. Às vezes eles não sabem nem o que fazer da Não vida, né? sabem, um casamento que já não via mais sentido, e de repente aposentou, estão os dois em casa, e aí? O que faz? Isso acontece muito. É rotina no consultório. Aposentou, e aí? Ah, aí eu não sirvo mais para nada, porque acha que a única serventia que tinha era no trabalho. Era o único lugar que se sentia insubstituível. E aí começa uma batalha, às vezes dentro de casa, uma batalha com si mesmo. Então, a gente tem que preparar a sociedade para essa transição, né? A gente está falando Ter o de equilíbrio, né? Em todos os equilíbrio. pilares da vida, não só no trabalho, né? E enxergar esses outros papéis, né? Estimular, a gente, ter programas que estimulem, assim, o que você já quis fazer que você não fez porque você trabalhava muito, estava criando teus filhos? Exatamente. Né? Exato. Era o quê? Era Momento música, era um curso de idiomas, ainda dá tempo, né? Sempre dá Era tempo. alguma coisa da parte faculdade. artística, uma outra faculdade. E, não sei, pontos de encontro também, né? Exatamente, eu acho que a pessoa nesse momento ela tem uma certa questão de fazer as pazes com as escolhas que eles fizeram ao longo da vida, né? Exato. E ainda pôr muita coisa para frente, né? Como a Tati comentou, pôr os projetos aí realmente que não fizeram, né? Para se Não tinha entregar, né? tempo, Não agora tinha o tempo tá aí, vamos agora lá. o tempo disponível. Mas isso é uma coisa que ainda não é dissipado para todo mundo. A maioria das pessoas acha que é o trabalho que rege todo o propósito da vida. Não existe outra coisa mais importante do que o trabalho. cultural, do que né? É cultural. E isso, principalmente para homens, é um abalo muito grande. Saiu do trabalho e agora? Né? Perdeu aquele senso de propósito. Não, eu vou acordar hoje, vou fazer o quê? Muitos começam a acordar e deixar a vida caminhar sem ter uma rotina estruturada, com uma alimentação mais desregrada do que quando trabalhavam, começa a ganhar peso, entra no estado depressivo e aí Álcool, abusam de álcool. álcool, né? Aumenta muito o índice de a síndrome metabólica, de consumo de álcool, de depressão, depois que os idosos realmente saem do mercado de trabalho e não construíram essa transição, né? Não veem O os álcool outros não é papéis. diretamente um fator de risco. Inclusive, esse é um ponto de questionamento que eu sempre questiono, eu sempre faço muito. Por quê? O consumo de álcool para fator de risco está ligado a uma dose alta semanal de ingestão de álcool. Só que não tem dose segura de álcool. O álcool ele é neurotóxico em qualquer quantidade. A gente não sabe para você como que você metaboliza álcool, como que eu metabolizo a Lília, Gisele. A gente não sabe isso. Só que nessas publicações sempre está ligado a um consumo muito alto. Se eu não me engano, agora acho que são 20 gramas de álcool por semana. É uma quantidade bem considerável.
E aí, a família me pergunta, ele sempre bebe, e depois que aposenta começa aquele negócio, ele bebe uma cervejinha antes do almoço e 2 antes do jantar. Isso é muito comum de acontecer. E a família me pergunta, pode continuar bebendo? Eu explico, olha, pelo artigo, 20 gramas por semana pode. Pra mim, nada. Por quê? Se eu tenho um machucado, e eu uso até o próprio exemplo do álcool, se eu cortei minha mão e eu jogo álcool ali todo dia, aquilo vai cicatrizar? Não vai. Se eu tô com o cérebro machucado e tá entrando álcool ali todo dia, vai melhorar essa inflamação? Não vai. Tem um contexto social muito grande, né? De consumo de bebida alcoólica, de determinadas comidas. Então, eu sou flexível, mas eu sempre abordo a minha opinião. Quanto melhor forem seguidas essas condutas, maiores são as chances que a gente tenha um desfecho positivo. Mas, como eu sempre falo, tem o mundo ideal e tem o mundo possível. Eu mostro o ideal. O possível, cada família vai decidir o que cabe dentro das suas colocações. Perfeito. Exatamente. Eu sempre vejo também que os pacientes, eles têm que se colocarem na posição de atores, né? A gente está ali como os bastidores, né? Instrumentalizando de acordo com a ciência, mas eles têm que tomar realmente a iniciativa aí desse processo de saúde, né? Que envelhecer não seja, né, Lilian, sinônimo de adoecimento. Isso mesmo. Exato. Pra gente sair dessa linha aí. E nem de peso, né? A gente ainda tem uma sociedade que liga envelhecer com peso, como uma coisa ruim, como uma condição que vai dar trabalho, tá intimamente ligada a trabalho para outras pessoas. E, na verdade, quanto mais essa pessoa amadurece, mais sabedoria ela tem, mais decisões sábias ela vai poder criar. E o que a gente já tem, né, de muito impacto positivo nisso é que as pessoas que elas estão numa sociedade, numa comunidade onde elas são úteis, fazendo o que ela faz, elas cuidam melhor de si mesmas. Então, os índices de obesidade, de diabetes, eles são menores em pessoas que têm esse senso de propósito mais definido. A gente tem que entender que a gente tem que estar bem para a gente conseguir cuidar bem do próximo, né? Não tem como só se dedicar e esquecer da gente mesmo. É Essas difícil, pessoas mas é que- importante. Muito. Essas pessoas que têm isso já bem definido, elas fazem escolhas melhores que vão proporcionar a elas ter uma longevidade maior, sabe? Então, envelhecer não é uma coisa ruim, essa é uma coisa que é importante a gente entender, né? Cada fase tem a sua beleza e tem seus desafios. Infância, adolescência, idade adulta e o processo de envelhecer também. Tem muitas belezas, né? É muito belo a gente ver essa transformação de um pai virar avô. Que papel insubstituível, gente. Que dádiva que é para uma criança conseguir conviver com avós hoje em dia. Ninguém vai fazer aquilo que ele faz. Só que às vezes ele está preocupado em olhar para o que está faltando. Hoje eu não saio mais para o trabalho. Ontem eu passei para uma paciente minha fazer um caderno da gratidão. Ela só estava reclamando no consultório. Falei, vamos mudar um pouquinho o seu pensamento? A senhora está morando aonde? O que a senhora faz? Tem os netos, tem seus filhos? Não, tem muita coisa boa. Eu falei, então agora nós vamos mudar um pouquinho. Todo dia a senhora vai acordar e vai escrever para mim. O papel da terapia, né? Muito Exato, importante. uma terapia que ela vai fazer sozinha. É só mudar o perfil de pensamento dela para começar a olhar para o que ela tem e deixar de parar de olhar para o que não tem. É olhar para o copo meio cheio ou meio vazio, né? Exato. A gente tá sempre acostumado a olhar É. pro copo meio vazio. Tem uma casa maravilhosa, mas tem um rachadinho no teto da despensa que tira o brilho do negócio todo. Aí ele ganha um espaço muito grande, enquanto tem um monte de outras coisas. A velhice, a nossa sociedade olha muito pro que tá faltando, mas não olha para a abundância de outras coisas que acontecem, a abundância de amor, de você ter visto a família crescer muitas vezes, várias pessoas tomarem tantos caminhos, né? Existem desafios? Existem, cada um tem seus caminhos, vai fazer escolhas que às vezes a gente não concorda tanto, né? Mas é o nosso papel. O que tinha que ser feito já fez. E existem vários outros papéis que são, sim, insubstituíveis, mas é uma transição de carreira que a gente precisa encarar de uma outra forma para chegar na longevidade tendo propósito, Que né? inclusive é o tema do nosso próximo podcast. Ah, é? Exatamente agora. Que legal! Na sequência. Ô, Jéssica, muito obrigada, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, dividindo conhecimentos, né? Por toda a sua generosidade aí, tá? É sempre Até nos seus maravilhoso cursos te de ouvir, formação. Jéssica. Obrigada. Parabéns. Acredito que Muito toda a bom. sua espiritualidade, né? Essa fé realmente te traz muito senso de generosidade mesmo e carisma em dividir o conhecimento, né? Com as pessoas. Parabéns mesmo Obrigada, gente. Por É este- uma honra. por este caminho aí.
E agradecemos mais uma vez a Farmácia Farms, né, por apoiar o nosso projeto. E convidamos aí todos os nossos ouvintes, né, para que continuem acompanhando os nossos conteúdos, né, Entrando no Climatério, nas redes sociais. E sigam os nossos próximos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. E, Jéssica, como o nosso público faz para te encontrar? Bom, podem me encontrar no meu Instagram, né? @doutora Jéssica, neurologista. E também no contato do Instituto Líbano, que é 329-9810-9916. E também no meu e-mail, doutora Jéssica Marques, @institutoolibano, com 2 Os mesmo, .com. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Eu que Maravilha. agradeço. Obrigada, Obrigada. Jéssica. Foi ótimo. Muito bom. Excelente. Que bom, gente. Obrigada. Passou super rápido. Aqui É, foi foi. muito bom.